Olá, uma ótima noite. Estamos de volta com a cobertura de TVja nas eleições 2016. Agora, neste bloco, na bancada, Augusto Nunes de volta e Reinaldo Azevedo. Como vai? Eu tô triste, né, menino? Ô, Guto. Primeiras declarações. Ô, Guto, quer dizer o seguinte, a gente acho que fez só 231 prefeituras, um terço do que a gente fez em 2012. Eu Mas falei pro já povo, é um caminho eu falei pra... pro povo, Silvio, não vai nesse coxinha aqui em São Paulo. Olha, um desastre do Desastre PT. do PT. Sim, mas olha, é inédito mesmo, desde que o partido se tornou um partido médio, não precisa nem falar desde que se tornou um partido grande. Veja só, a esquerda vai disputar em capitais, segundo turno em 4 cidades. Aracaju é o PCdoB. Tudo bem, tem o apoio do PT, também é o PCdoB. Belém é o PSOL. Né? Veja só, o PSOL. Rio é o PSOL, né? E Recife vai ser o João Paulo, mas vai perder, né? Como você lembrou há pouco, o Geraldo Júlio não conseguiu por 0, alguma coisa. Faltou 0,6. 0,6. Derrota adiada. Derrota adiada. Então vai ser um massacre. E em São Paulo, bom, aí estamos que nem aquela personagem do irmão de Helena, né, do Machado de Assis, perdi tudo, Padre Mestre, não sobrou nada. Não sobrou nada, né? O grande vitorioso desta eleição, nacionalmente falando, se chama Geraldo Alckmin. Por quê? Porque você tem os números aí, é uma razia do PT no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. O cinturão vermelho, ABC, tudo. Isso tudo caiu. Tudo. Né? No mais das vezes é um aliado do governador, ou é do PCdoB, ou é do PSB, que tem o vice-governador de estado, estão juntos, que está na frente, ou disputando o segundo turno. E aqui em São Paulo, veja, o Alckmin bancou o Dória contra tudo e contra todos. Criou um racha no partido, né? Até outro dia estava aí, até Enquanto ontem. O Reinaldo fala, né? Vamos colocar na tela o resultado aqui de São Paulo, mostrando os números. João Dória teve mais de 3 milhões de votos. Exato. 53,28%. Primeiro a se eleger em primeiro se É eleger. o melhor desempenho também de um tucano aqui em São Paulo, Sim. Reinaldo. E o melhor desempenho de um candidato em quantas eleições? E atenção, Silvio, nunca, o Augusto também tem uma memória excelente, que eu saiba, eu procurei, não achei, em um mês, um candidato sair de 3 a 5 pontos que ele tem nas pesquisas para 40, Nunca aconteceu. Nem o Jânio, naquela Essa que época. foi a eleição mais aconteceu. curta de todas. Eleição mais curta de todas. Nunca aconteceu. Exatamente. E aí, então, agora vamos ver, do ponto de vista, digamos, estrutural. O Alckmin soube ler o jogo. Qual era a natureza do jogo em São Paulo? São Paulo é tradicionalmente, nós sabemos, é antipetista. Reduto antipetista. Quando... mas Erundina foi eleita, não tinha segundo turno. Exato. Então foi primeiro, se tivesse não seria. Exato. Né? Quando aconteceu o Marta Suplicy, aconteceu porque foi contra Maluf, o PSDB migrou para o apoio a Marta. Perfeito. E no caso do Serra, houve aquele desgaste do Serra, que vai abandonar não sei o quê, a campanha colou e deu certo, mas não foi um voto entusiasmado no Haddad. Votaram no homem novo. No homem novo, não sei o muito, quê. aliás. Então, assim, o Alckmin soube ler, primeiro que tem uma resistência enorme, o eleitorado tucano é grande. O eleitorado tucano é grande, mas por outro lado, também o eleitor estava cansado de ver as mesmas caras. Desde 2002, governo de estado e capital são disputados por Alckmin ou Serra. Ou é Alckmin, é Serra, ou é Alckmin, é Serra, ou é Alckmin, é Serra. Aí veio, assim como de certo modo o Haddad foi o homem novo do PT, num PT já meio velho, o Dória foi o homem novo do PSDB, num PSDB já meio velho. Está muito tempo no governo de estado, né? Bancou, rachou o partido, e aí sim, aí entraram as qualidades pessoais. Tudo aquilo que o PT via como coisa negativa do Dória acabou sendo positivo. Né, Augusto? De pleno. Assim, ele é muito coxinha. Sim, mas São Paulo gosta de gente coxinha. Exato. Ele é muito rico. São Paulo gosta São Paulo de vencedores. não tem nenhum problema com gente rica. Vencedores. Com gente vencedora. Ele é muito fino, ele faz cara feia quando ele toma café com leite. Não, as pessoas, o São Paulo gosta de gente educada. São Paulo, as pessoas gostam de gente educada. Isso ficou patente no debate da Globo, né? Até modestamente eu fui primeiro dizer, olha, pode ganhar no primeiro turno, porque eu peguei o tracking deles. Peguei o tracking deles na quinta noite.
depois do debate, mas depois do debate foi bater lá nas alturas. Entendeu? Já quase dava. E o que aconteceu naquele debate? Primeiro, por estratégia de todos, eu vou pegar meu telefone aqui para não fazer barulhinho. Por estratégia de todos, então a Marta resolveu perguntar para ele, pro Dória, sem polarizar. Foi assim, então o que você pretende fazer tal coisa? Eu pretendo fazer isso. Não, é bom. Não. Ele respondeu 6 perguntas, o Haddad respondeu a 2. E ela disse no fim, a Marta, que só havia uma vaga em jogo. Isso. A dele estava assegurada. Ele bateu na prefeitura, mas bateu com elegância. Então, assim, o lado coxinha começou a funcionar positivamente. Estava funcionando já positivamente. Bateu no PT. Ele bateu no PT, mas bateu mais sem sem gritaria e tal. Sim. Quando Erundina, a Bisa doida, foi pra cima dele. Não é? A Bisa, porque todo mundo tem uma Bisa em casa que fala o que dá na telha, não é isso? Quando a Bisa resolveu falar o que deu na telha, você é lobista, você não sei o quê, em vez de se alterar, ele disse, olha, Erundina, eu respeito sua trajetória, mas nós pensamos coisas diferentes. Perfeito. Educado. Você gosta do Estado inchado, eu gosto do Estado... Outra coisa, não fez concessões ao politicamente correto. Então, assim, é muito fácil em São Paulo, especialmente com a imprensa que a gente tem, toda ela, ou quase toda, enviesada à esquerda, né? Eu falo isso, meus coleguinhas ficam bravos, mas são mesmo. Meu Deus, eles disseram que ele foi mal educado com a Erundina. Que é o quê? Escreveram isso. Então, assim, o que você vai fazer com invasão de terra? Diz, bom, primeira coisa... Não, moradia. Primeira coisa quando tem invasão. Porque você pode falar, não, ninguém vai tocar no MTST, sabe, esse Boulos... Cumpre a lei. Por que o Boulos não foi lá dar voto para Haddad? Cadê a massa? Cadê o povo? Eu não sei o que e tal. Não, quando tem invasão. Crack, braço aberto? Sou contra, vou parar com isso. Chega, não vai ter mais. É para internar. É para internar. Diz tudo. É para internar, vão fazer o pacto lá, vão fazer o acordo com o recomeço do governo do Estado. Né? Pichação, contra, polícia, cadeia. Tem nada a ver com grafite. Não tem nada a ver com não, é pichação, cadeia e tal. Então ele foi de uma clareza e sem ser aquela coisa Major Olímpio, aquela coisa fanática, né? Meio braba e tal. Porque o Major Olímpio eu adorei no debate, porque ele era contra o que todos propunham sem propor nada. Sem propor nada. Ele só dizia assim, não é isso. E batia no governo, batia na prefeitura, e batia em todo mundo. E a hora que alguém propunha uma solução, ele falava, você vai ver, não vai dar certo. Então, assim, foi propositivo, fez uma campanha civilizada, fez uma campanha sem medo de ser coxinha, eu acho isso maravilhoso. Isso é fantástico. Isso é um aprendizado que a esquerda sempre teve. Fez sem marqueteiro. Não se sujeitou a nenhum palpite de marqueteiro. Porque, tomou atenção, as próprias decisões. Sabe outra coisa que eu adorei na campanha? Eu botei isso até num texto. Não apareceu pobre chorando pra nhunhu. Eu não aguento pobre chorando pra nhunhu em campanha. Ai, seu fulano, obrigado, porque você me deu. Obrigado, aquela casa mudou minha vida. Parecendo sempre a escrava da Scarlett O'Hara. Né? E o vento levou... Dona Scarlett e tal. Não apareceu pobre com cara de escrava da Scarlett. Não é verdade? É verdade. Era assim, a gente altiva, a gente normal. Chegaram a sugerir, que sempre você não se livra de gente também. Isso que chegava para falar, porque você ouviu um ou outro conselho sensato e um monte de bobagem. Chegaram, não bate no PT, não. Deixa pra lá. Eu falei, que isso? Que isso? Não bate no PT sim. Eu deixo que eu sei o que faço. Escuta, acabamos de sair de um processo de impeachment. Quer dizer, cair na conversa do PT de que havia um grande descontentamento. Não, por quê? Com ele, não. Absolutamente não. Isso aí. Quer dizer, ele passou a falar para o eleitor que queria o impeachment da Dilma. E o Haddad que falasse para quem não queria. Né? Bom... PT apostou no fora Temer... fora o golpista, e aí mandaram, disseram fora... E apostou em mim, que é a fora PT, exatamente. que eu era o começo da campanha de 2018, Você conhece né, apostou Lula? né? Nimin, né? Apostou em mim, deu mal. E aí, houve, e mais uma vez, né? Aliás, ô Celso Russomano, por favor, disputa a próxima eleição de novo, tá? Eu queria que você falasse, o que acontece com esse, é o puro sangue entre os cavalos paraguaios, né? Mas eu posso fazer uma aposta com você, Augusto. Se o Celso Russomano disputar a próxima eleição, segundo os institutos de pesquisa, ele vai sair em primeiro lugar. Isso, exatamente. Ele vai durar
Que na 20 verdade dias. ele não fala nada, ele não fez nada dessa vez. Ele ficou aguenta uma quieto. campanha. Esse é o Ele ficou ponto. quieto. Quer dizer, Isso é maravilhoso. Ele teve o negócio do Uber, né? O escorregão do Uber já foi sensacional, porque, tudo bem, ele fez acordo com 30 mil taxistas. Era essa a turma que garantiu o índice. Maravilha, só que quantos são os milhões que usam Uber? É isso aí. Exato. Ah, não, mas eu não prometi acabar, é uma distorção. Na verdade, eu quero botar a placa vermelha, porque é o código... Ih, começou com isso, já deu tudo errado. Prometeu aos taxistas que Começou faria. com isso, já deu tudo errado, então ele teve a fala, assim como lá ele teve o negócio do bilhete único na campanha passada, a fala idiota, ele teve a fala idiota de agora. Mas já esperam a fala idiota para começar. Ele Agora, sabe ele é muito fraco, a verdade é essa. Né? Nos debates, ele não tem o que dizer. Não tem o que Celso dizer. Russomano, pelo amor de Deus, fica fazendo negócio de consumidor, não sei o quê, fica humilhando caixa de supermercado. Aliás, isso não, tá? Não humilha não, que é feio. Vai Aprende a fazer lidar essa com coisinha, bares. quer ser vereador, seja... Agora, Reabre cara, o bar do alemão. Abre o bar do alemão, paga os garçons. Agora, não dá, não tem o que dizer. Não tem. Não tem o que dizer. Ele é raso. Nada é raso. Então, assim, e quando tem, é boçalidade. Então, assim, e a Cracolândia? Eu vi o debate. O que a Cracolândia você vai fazer? Vamos cercar! Só entra na Cracolândia. Assim, é fisicamente impossível o que ele está falando. Vai cercar como? Vai botar um guarda em cada acesso? Como é que ele cerca? Revistando? Assim, desde a ilegalidade em si, que é ilegal, por nada, até a impossibilidade física. Ele não tem o que dizer. Ele tem sempre a velha história do Menck, ele tem sempre soluções fáceis e erradas para problemas difíceis. E olha só, Reinaldo, só uma parte, que o que você está dizendo me fez lembrar o seguinte, o João Dória, ele com o comportamento elegante, o civilizado, ele realçou a boçalidade dos adversários, que acaba de ser ratificada pelo Lula, porque apareceu há pouco na televisão. O que eu falei? Ele dizendo, olha, você disse o seguinte... O quê? Primeiro o Dória, falando assim, olha, eu queria cumprimentar o Haddad, que acabou de me ligar, né, pelas ato civilizado. Aí em seguida o Lula, você que eu falei? dizendo o seguinte, São Paulo escolheu errado. Porque sai de um governo popular, você é sincero, está em campanha para 2018. Escolheu errado, escolheu mal, escolheu um coxinha, escolheu não sei o que e foi em frente. Escolheu o fecho glorioso para uma campanha em que ele entrou pequeno e conseguiu sair quase invisível. Eu não sei porque você está falando isso, só porque a gente isso aqui não é um debate conseguiu. democrático. Só porque a gente não conseguiu eleger prefeito em 5.300 municípios. E desidratou. É impressionante, Meu Reinaldo. Augusto Nunes. Esse Augusto, eu vou te falar. trouxe É verdade. De 5.600 municípios, vamos fazer verdade, 231. 230 é a meta. É a meta. Sendo que eram 630 na eleição anterior, Não, ou seja, um- perdeu 400 prefeituras. É um negócio. E tem um dado, Reinaldo, antes da gente partir para outros Vocês acham que agora vai dar estados, só uma pergunta? Acho que agora o Fora Temer pega, né? Agora pega. Tem um dado interessante que é o seguinte, enquanto a gente vai conversando, a gente vai até colocar na sua tela. Vamos lá, olha lá. Esses são os números de São Paulo, mas eu vou mostrar na sequência o que aconteceu com aquilo que eles chamavam de o cinturão vermelho ao redor de São Paulo. esse cinturão, Olha lá, nossa. vamos supor. Ela é a esperança dele ali, ó. Santo André, Paulo Serra em primeiro lugar, candidato do PSDB. Paulo o quê? Paulo Serra Aí, o Serra ganhou. vai disputar o segundo turno com o Carlos Grana, que é o atual prefeito do PT. Ou seja, o atual prefeito já vai para o segundo turno em segundo lugar e a diferença... E vai perder. A diferença é gritante. Olha só, são quase 50 mil votos Vai perder, já de uma vai para perder, outra. Vamos vai passar para agora outra cidade, Guarulhos. Vou colocar Guarulhos na tela, olha lá, Eloy atualizando Pietá os foi dados. candidato, ex-presidente. Gucci está em primeiro lugar, 34,55. Que é do PSB. E o Eli Correia Que é Filho essa do DEM, aliança que o Alckmin montou, Em segundo PSB e lugar. PSDB. o candidato do PT em Guarulhos, Eloy Pietá, com todo o recall de ter sido prefeito, Foi terminou prefeito. em terceiro lugar. Terceiro lugar, Tá? Pietá. Vamos para Osasco. Osasco aí O PT saiu eu do acho PT. O prefeito saiu do PT. Exatamente. Em primeiro lugar, Rogério Lins, do Nanico PTN. Tá? Com quase 40% ele tá na dos frente? votos. Aí o Lapas, que é Saiu. exatamente, quem você está dizendo, saiu do PT, foi para o PDT
está em segundo lugar com 38,5%. Ali a disputa é cabeça a cabeça. Mas onde é que está o candidato do PT aí? Se você for procurar, Onde é tá? o quinto colocado, o Pracidelli, que todo mundo conhece, Também aliado com esse nome, como é que chama? João Paulo Pracidelli. Cunha, Valmir Pracidelli. Puxa vida. Que já protagonizou algumas cenas de quase pugilato Ele na é brabo. Câmara dos Deputados. Ele é brabo, ele é um homem brabo. Pois é, vamos lá. Combativo. É combativo. É companheiro combativo. Companheiro Eu combativo. vou colocar na tela aqui agora os números de São Bernardo do Campo, terra do senhor ex-presidente. Tem inclusive um duplex lá. Um duplex? Tem um duplex. Muito bem. Orlando Morando do PSDB em primeiro lugar e o Alex Manente em segundo, ele é do PPS. Onde é que está o candidato Dois do adversários PT? do Em terceiro PT. lugar é o candidato Terceiro do lugar tá prefeito fora. Luiz Marinho. Tá O fora. PT tá fora. Bom, passei aí por alguns... Mais uma? Então vamos lá, mais uma. Diadema, olha lá. Diadema já tem fechado o segundo turno. O atual prefeito Lauro Michels, do PV, vai enfrentar o Vaguinho, do PRB. Cadê o candidato do PT? Em terceiro Meu Deus, lugar. mas que desastre, E aí, Renato. desastre. olhar para esse cinturão, né, que sempre foi considerado ali Sim. a resistência, o berço do PT, o ABC paulista, é impressionante. Não, é uma Coisa tragédia incrível, para eles, compatível com aquilo que eles fizeram, compatível com o noticiário. Eu acho muito impressionante que a reação deles hoje foi: ah, não, isso só aconteceu porque, veja bem, as eleições se dão no meio da Lava Jato e agora prenderam Prenderam Palocci, Palocci, foi tudo prenderam. para prejudicar a gente eleitoralmente. Vocês viram, prestaram atenção aos dados intermediários da pesquisa Datafolha? O Haddad, entre os mais pobres, ele está entre os últimos lugares que ganha até 2 salários mínimos. Ele está lá embaixo. Perdeu em tudo. Perdeu. Em tudo e perdeu mais feio ainda. A verdade é que ele consegue os melhores índices dele em quem ganha mais de 10 mínimos, que é a velha história da esquerda endinheirada. É ali que ele consegue. O maior índice dele está entre os universitários. Então ele deixou, o PT perdeu, não tem nada a ver com, nem é exatamente o extrato social que mais sabe de Lava Jato, que mais se informa de Lava Jato. Mentira. Quer dizer, temos que considerar isso também, além da questão da Lava Jato, que conta tal, o fato é, a crise econômica, quem fabricou? Quem fabricou a crise econômica? Quem é que está devolvendo os pobres? Quem é que está tirando? Os pobres tinham conseguido ascender um pouquinho. Quem é que está devolvendo os pobres? Quem é que produziu os 2 milhões de Quem? desempregados? O povo não é bobo. O povo não é assim, bobo, né? não, bicho. Então, assim, não É é. verdade. Aconteceu a eleição em 2006 e estava no auge do mensalão. Tá certo? O PT teve um ótimo desempenho eleitoral. Não teve? Não reelegeu, isso eu estou falando de eleição federal. Não reelegeu o Lula? Sim, sim. Né? Tranquilamente até? Foi. Né? A disputa depois do segundo turno, o Alckmin teve menos votos do que no primeiro. O primeiro turno terminou com a eleição definida. Definida. Acabou. Né? Por quê? Porque a economia ia bem, colega. Agora não. Agora não, agora, atenção, vamos ter uma recessão aí de quase 4 de novo, com uma recessão de 3,8 ano passado, 12 milhões de desempregados. Vai demorar até a coisa pegar. A inflação continua alta, juro continua alto. A vida das pessoas está difícil. Agora, Reinaldo, eu queria que você me dissesse o seguinte. Né? Aliás, só se multiplicar os Ubers, Ubers que se fala é outra coisa. Só se multiplicar os motoristas de Uber, porque antes, no comecinho, era gente com duplo emprego. Hoje não, é gente com um emprego, Uber. É isso aí. Que perdeu o emprego. Agora, Reinaldo, eu queria que você me dissesse o seguinte, é difícil raciocinar com a cabeça dos teus liderados aí. Mas você acha fala que eu me foto. Você acha que o PT previa isso aí, acreditava ou não? Como é que você acha? Então, a cachapante... De verdade, desse então, tamanho. desse tamanho não. Desse tamanho não. Eu sei Ele que perdeu, eu sei que o Lula, telespectador em não acredita, todas mas as tenho ci- fonte no PT. Em não. todas as cidades de que ele participou da Sim. campanha, em que ele Sim. participou da campanha, todas. Eles apostavam, o que mais os deixa desesperados hoje, e certamente vocês dois já colheram isso também, o que mais os deixa desesperados hoje é que a imagem do Lula sempre foi uma imagem muito poderosa. Isso. E sempre que a imagem do Lula ameaçava ser agredida, o Lula ia para a rua e parecia uma autoridade, um ayatollah, uma autoridade religiosa. Ou seja, ele conclamava a Guerra Santa e a Guerra Santa vinha. Isso acabou. Acabou. Então, quando o Moro fez a condução coercitiva dele, que até eu me opus, eu achei que não era necessário, mas de qualquer modo fez.
e ele vai e faz um discurso que antes inflamaria as massas. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Botou lá um pouco de petista na rua e só. Como é que é o negócio? É isso aí. Se quer pegar jararaca, bate na cabeça, no rabo, bater no Não rabo da adianta jararaca. nada, não adianta nada. E aí as pessoas falam, opa, agora vem. Agora era um blefe, né? Quer dizer, ele falou que ele tinha uma carta na manga, ele não tinha. Nada. Aí ele é transformado em réu em Brasília. Isso, é transformado em réu em Brasília. Aí assim, então, olha, agora, não toque no Lula, não toque, se tocar no Lula, nada. Não vai acontecer nada. Não O acontece exército nada. do Stedley é isso aí. Não, nada. E a Lava Jato, todas as vezes que o PT tentou trocar, eles aceitaram o truco, né? Nem acho que eles se comportam sempre dentro da lei, já disse isso. Mas o PT não está entendendo a natureza do jogo. É tão evidente isso, é tão evidente porque não vai ter a tal da reação. Ao contrário, a reação está sendo negativa. Reinaldo, é o seguinte... E onde tem reação não é petista, porque o negócio de Freixo no Rio, nós vamos falar do Rio, é outra coisa. É outra. Você faz, só para concluir, você faz restrições bem fundamentadas, você faz restrições à questão legal, jurídica, etc. Agora, eles não percebem que o que eles preveem que pode acontecer a partir daí não vai acontecer. Não vai acontecer, porque eles acham que pode ir no grito. Nada. O PT está tão... O Moro, que você também faz as críticas que você acha pertinentes, ele foi o mais aplaudido hoje entre todos os que apareceram na sessão eleitoral. Aí eu te digo o seguinte, sim, é um fato objetivo, o povo gosta. Aliás, eu não entendo que Reinaldo, às vezes eu leio ele... E ele fala mal do Moro, eu falo baixo que ele tá comigo. Quando eu menos espero, ver uma porrada em cima de mim. Sensacional. Olha aqui, eles são tão idiotas. Desculpa aí, petistas, mas são. Falei isso até para um amigo meu petista. Em vez de eles fazerem as restrições de natureza legal que eles podem fazer ao processo... Claro. Então discutir a questão da legalidade do processo, e há coisas ali a discutir, não, eles vão para a guerra política. É isso aí. Na guerra política, eles não vão ganhar uma. Eles vão perder todas. Eles vão perder todas, porque eles vão para a guerra política, daí a pouco sai um novo dado da Lava Jato, que tem mais um petista metido em lambança, tem outro cara metido em roubalheira, tem outro... Então, assim, isso que está aqui, o resultado que está aqui, é o resultado assim, de quem perdeu a leitura do jogo. Nós passamos, eu, Augusto, nós passamos 5, 6 anos, 7 anos tomando porrada do lado, né? É verdade. Tomar porrada do lado porque... Tinha que demitir a gente. Exatamente, estávamos campanha. Entre os 9... Primeiro entre os 5%, depois entre os 9%. Entre os 9%, eu e Augusto estávamos na lista dos 9 brasileiros que faziam mal ao país. Exatamente. Feita pelo PT. Exatamente. Pelo seu Cantalice. Exatamente. Esse gênio da rádio. Aliás, parabéns, viu, Cantalice? Vice-presidente do PT, né? Olha, deve estar feliz. Está feliz, não está? Bom dia. Isso, não ouve mesmo o que Augusto diz, não ouça o que eu digo. 9 Faz o seguinte, cara, manda bala aí. Isso há pouco tempo, outro dia. Então nós ficávamos ali, eu, Augusto, mais uns 2 ou 3, e olhe lá, né, com toda a nossa cabeça prêmio todo dia, porque PT 70%, 80%, tá uma maravilha, o Brasil, tal. Ricardo Couto, né, Ricardo Couto, querido, beijo, que ele sugeriu que descobrisse onde é que quem eram os caras que achavam que o governo Lula era ruim ou péssimo, devem ser todos eleitores meus, né, e sugeriu onde essa gente mora, do que vive, né, entendeu? Essa gente achou que essa coisa fosse eterna, e não percebeu o país mudando. Ali eles liam muito bem. Naquele tempo eles liam muito bem a realidade. Só que eles foram perdendo leitura. E à medida que a economia foi começando a dar problema e eles não corrigiram, aí então as coisas foram se deteriorando pela base. E deu no que deu. Isso aí. Né? Quando esses tontos dizem, o impeachment foi legal, foi legítimo. Primeiro não foi porque ela tinha cometido crime de responsabilidade, mas digamos que a economia brasileira estivesse crescendo 4%. Quem derruba presidente? Ninguém. Você se deu conta que a Dilma só caiu porque ela não teve... Sabe quantos votos ela precisava? De 28. Leitura, você disse tudo aí. Ela precisava de 28 votos. Só para se salvar. No Senado, certo, Augusto? É isso aí. Ela poderia ter todos os deputados contra. Se tivesse 28, ela teria sido salva. E ela não tinha. Não tinha porque a economia... 28 votos. Não conseguiu 28. A economia estava no buraco, se danou. Né? Eles perderam a leitura do jogo e ficam fazendo só guerrilha política. Isso aí. E na guerrilha política, amigo, ninguém mais quer saber deles. Né? Já foi o tempo que o Lula ia, chorava e as massas se ensandeciam. Hoje ele chora, os caras falam assim, porra, mas a minha vida está pior do que a sua, seu banana.
Também tem isso. Uma coisa é o Lula ser igual a gente, ele sofre como a gente. Outra coisa é, o Lula chora, né? Tá numa Chora, boa. mas ganhou 30 pau só de palestra. Eu choro e ganho 800 real. Acabou, cara. Acabou. Ainda bem. Reinaldo, Augusto, um cenário interessantíssimo, me parece, a partir de agora, com a eleição em São Paulo equacionada, a eleição em Salvador também equacionada, com a vitória acachapante do ACM Neto. Falaremos 3/4 dos votos sobre ele, mas um cenário interessantíssimo é o Rio de Janeiro a partir de agora, né? Porque você tem um segundo turno entre o Crivella, do PRB, e o Marcelo Freixo, do PSOL. Tem como imaginar o resultado de uma eleição dessa? Eu acho bastante imprevisível. O que vocês pensam, hein? Eu só queria registrar porque eu gosto de lembrar, eu já mencionei de passagem as ideias que mostram a leitura analfabeta, né, da realidade. A nossa Jandira Fegali estava perto dos 10 pontos quando ela teve 2 ideias. Ela teve 101 mil votos. A primeira foi chamar a 101 Dilma, mil votos. a segunda foi chamar o Lula. Ela foi a 7ª colocada com votação de vereador, que você falou, não o suficiente para se tornar presidente da Câmara. Né? Foi E fagocitada, como diriam os biólogos, pelos eleitores do Freixo. Era um grupinho ali na praça, e ela vibrando, e vamos para o segundo turno. Coitadinha, ela é a 7ª. Abaixo dela só a desconhecida. Não, e aí deu bronca na Globo ao vivo, só né? o Molon, Isso aí. abaixo dela só o Molon, que teve pouco mais de 40 mil votos. Como eu comentei, a Marina Silva é outra que também... Eu comentei baita cabo eleitoral, eu hein, a comentei Marina Silva, na nossa primeira conversa, eu comentei o seguinte: o Eduardo Paes, ele ainda não descobriu que acabou a fábrica de postes. Ninguém mais fabrica postes. Não dá para você pegar um cara, esse aqui vai ser prefeito. E ele foi o último a acreditar nisso. Eu falei, não sei como ele vai fazer no segundo turno. Como é que você acha que vai ser o comportamento dele? E queria que você falasse sobre o Rio. Vamos lá. Eu até escrevi 3, 4 textos, quase conclamando o eleitor do Rio a fazer voto útil. Voto útil ou voto útil, né? No Pedro Paulo. Porque, como eu supunha que o Pedro Paulo era o único que podia dar combate, como ficou evidente, ao Marcelo Freixo. E até porque o Paes parecia mais forte do que o senhor. A diferença foi muito pequena. Agora, veja só. Tanto quanto, digamos, os não petistas de São Paulo foram espertos, os não petistas do Rio, né, não foram, assim, exatamente inteligentes. Né? Vamos lá. O Marcelo Freixo teve o quê? 19 e poucos % dos votos. Marcelo Freixo, 18,26. Então, 18,26. Pedro Paulo... Não, eu quero só a esquerda. A Jandira... A Jandira, 3,34. 3,34. E o Molon? Molon teve 1,43. 1,43. 47, 13... 47, você vê que a 8, diferença do Pedro Paulo para o Freixo, que você comentava há pouco, não chega a 70 mil votos. Hein? Atenção, o Rio de Janeiro... Sabe qual foi o tamanho do eleitorado da esquerda no Rio de Janeiro? 23%. Como a gente está falando de voto válido, né? 23%. Como a gente está falando de voto válido, significa então que 77% foram votos conservadores, incluindo os 30% do Exato, Crivella. 27,7. Mas se você tira os 30% do Crivella, mesmo assim você dá 40% e... Bom, não obstante isso, a chance do Freixo se eleger no Rio de Janeiro agora é gigantesca. Do Freixo. Freixo. Apesar da diferença. Apesar da diferença. Sabe por quê? Eu tenho um amigo que estava lá, me mandou mensagem lá, estava tendo uma comemoração nos Arcos da Lapa, agora, Rio. Tá todo mundo ali, toda aquela gente diferente, toda assim, gente que não gosta muito de lei de ordem, mas que acha que a autogestão é legal, o socialismo do Leblon, de Ipanema, não sei o quê. A rejeição ao Crivella está crescendo, até porque os próprios adversários conservadores começaram a ligá-lo à Igreja Universal. Ele foi poupado o tempo Ainda todo. foi poupado. O Freixo é bom de enfrentamento. De retórica ele é muito bom, como quase todo esquerdista, né? Especialmente para desqualificar os outros, né? Tem um pouco assim, precisamos de algo diferente. Ele encarna
existe uma fadiga de material que se traduz aqui em São Paulo com o João Dória nessa coisa vertiginosa. Apareceu como o homem novo, O cara homem novo. Cara novo. O Freixo, embora seja um político, deputado estadual, não sei o quê, ele também é um pouco uma coisa nova ali, assim, vamos apostar numa outra coisa, uma coisa diferente e tal. Então, a chance é grande e que diabo acontece no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, o Flávio Bolsonaro, com aquela retórica de extrema-direita, boçal, teve 14%. 14% dos votos. Muito mais. Ganhou afogado da Jandira. Muito mais, 4 vezes o voto da Jandira. 4 vezes a Jandira. Muito mais do que se imaginava. Né? As pesquisas, no caso dele, erraram feio. Né? Houve ali. Então, o que aconteceu uma coisa sensacional. A esquerda tem 23% dos votos no Rio de Janeiro e pode eleger o prefeito, e quem vai dar essa eleição de graça para eles vai ser a direita. Vai ser a direita do Rio. Né? No caso do Eduardo Paes, eu lamento que eu acho a administração do Eduardo Paes muito boa, das melhores que o Rio teve desde o Lacerda, sem alguns dos defeitos. Agora, ele deveria ter percebido a tempo, alguns têm razão, ele foi arrogante. que o Pedro Paulo... Campanha seria curta. Campanha seria curta demais. Campanha muito curta, com o Pedro Paulo apanhando. Porque por mais que diga, não adianta. Eu vi lá, não, foi a recessão no Rio. Candidato que se explica perde tudo. Não foi. Ele passou, a rejeição a ele foi crescendo. Mesmo com o Ministério Público tendo vindo e dito, olha, peço o fim do processo. Ficou. O Supremo disse, acabou o processo. Mas ficou aquela sobra, não deu tempo de fazer um outro candidato, não se tentou fazer um outro candidato. E aí eu só lamento porque eu acho que uma disputa entre o Crivella e o Freixo vai ser uma disputa de irresponsabilidades. Entende? Ninguém vai falar em defesa. Atenção para isso é muito ruim quando acontece. Ninguém fala em defesa do status quo. Ninguém fala em defesa da ordem e do que deu certo na prefeitura. Vai ser o Marcelo Crivella com as ideias, seja lá quais forem, que eu também não sei exatamente quais são. Estiveram juntos todos até outro dia no governo Dilma. Isso. Crivella e o Marcelo... Como é que é o Pedro Paulo? Freixo. Freixo? O Freixo ficou ali, né? Movimento social. Movimento social, sim, exato. Então, assim, vira uma disputa do reino do nunca. Verdade. Qualquer resultado é um desastre. Vira uma disputa do reino do nunca. A menos que o PSOL chegue ao poder e jogue fora tudo aquilo que pensa. Vai fazer isso? Não sei. Né? Perfeito. Até outro dia... E base parlamentar. Atenção, qual era o comportamento do PSOL, do seu Freixo, quando os professores ficaram no Rio numa greve interminável, que terminava sempre com o Black Bloc dando porrada em todo mundo? Qual foi? O que é que o PSOL fazia, além de incentivar a responsabilidade? Então teve, assim, o Rio de Janeiro não conseguiu fazer, e os conservadores do Rio não conseguiram fazer, aquilo que em São Paulo os políticos não teriam nenhum problema de fazer, dizer quem é o cara, o que é que você faz. Isso o Dória fez aqui. Pode não ter feito com aquela agressividade e tal, mas disse, olha aqui, vocês são isso, nós somos isso. Quem é que tem coragem de enfrentar o Freixo? Eu não vi ninguém enfrentando o Freixo. Eu não vi o da Costa enfrentando o Freixo, eu não vi o Osório enfrentando o Freixo. Eu não vi o Pedro Paulo enfrentando o Freixo como deveria. Exatamente. Ele passou na defensiva o tempo todo, Pedro Paulo, ele tinha que ir pra cima. Nem o Marcelo Crivella. O Marcelo Crivella agora, se ele insistir, porque ele tem, como ele tem medo de ser chamado de direita, né? De direita, negócio religioso, de Macedo e tal. Se ele ficar no frufru, no nhenhenhen, ele perde feio. Entendeu? Porque hoje o Freixo já está dizendo, não, claro que nós vamos aceitar apoios de outras forças, não é? Só não queremos o PMDB. E diz que não quer os eleitores do Flávio Bolsonaro. Né? Bom, se toda essa gente que votou, se todos os eleitores do PMDB, todos os eleitores do Flávio Bolsonaro realmente não votarem no Freixo, votarem no Crivella, o Crivella ganha. Crivella ganha. Né? É matemática, né? É matemática. Então, assim, eu começo a campanha, se sou Crivella, eu começo a campanha do segundo turno assim. Você votou no Pedro Paulo? O Freixo disse que não quer você é mal-vindo lá.
Você votou no Bolsonaro? O Freixo disse que você não... Agora vai ter que haver um confronto. E ele tem que bater. O Crivella Porque se ficar com essa coisa assim... Dizer coisa, se começar a ganha. Poupando, Ganha. é verdade. Ganha porque investe no reino do nunca, no reino do impossível. Tem os votos da Zona Sul. Os outros, os conservadores têm o voto da pobreza. Isso. E eles têm os votos da Zona Sul. Então, assim, vai ter que fazer. É Agora, isso aí. lamento que, assim, é um resultado pro Rio muito ruim. Agora, Lamento. ó, eu sou de São Paulo. Bom, Augusto, agora vamos para Salvador, porque a vitória do Antônio Carlos Eu queria Magalhães registrar, Neto é importantíssima. só fazer um comentário também, antes de ouvir as considerações aqui do meu querido Reinaldo Azevedo. Ali, Fala, Augusto. o Jacques Wagner, ele se elegeu governador contra o carlismo, tinha acabado o carlismo, se reelegeu, elegeu um poste, Isso. veio para ser ministro e candidato à presidência da República. Sim. Era o grande nome. né? Ele conseguiu o seguinte, agora, passados poucos anos, ele é um funcionário de segundo escalão do afilhado dele, ele tem chance de ser presidente da República de estudante, se trouxer só gente que depende dele na Bahia. Tô na Lava Jato. O neto do Antônio Carlos conseguiu 3/4 da votação. Foi? O carlismo ressurgiu, é uma votação nele. Ele mostrou que sabe governar, como Antônio Carlos era bom administrador. Ele mostrou que sabe governar uma cidade, mesmo em meio a uma crise profunda como a que vivemos. E o Jacques Wagner, outro sintoma não, outra prova da derrocada do PT. É o Jacques Wagner. E a volta do carlismo, quer dizer, a Bahia, que era a grande cidadela do lulismo, Caiu também. não é mais nada. Caiu também. Não, E mas lá, é uma como eleição em que todo também... o Brasil, o PT teve votação de partido nanico. Os números vão mostrar que o PT é nanico. Não, e nem teve candidato, né? O Nem PT apoiou isso. a Alice Portugal. Alice Portugal. O Lula foi lá, Dilma foi lá. Lula passou. Por onde ele passou, ele Por onde perdeu. ele passou? Alice Portugal teve 192 mil votos. Não elege O Antônio vereador. Carlos Magalhães teve 981. É impressionante. Vai andar, porra. Fiz um monte de coisa pra eles aí que ele faz comigo. Olha, e tem uma Tem uma coisa. projeção para 2018, essa eleição importante também, né? O ACM Neto pode sair candidato ao governo agora. Sim, mas não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida, sai fortalecido. O governo é outra coisa, sim, é claro que é outra coisa, mas é claro que ele sai fortalecido. Claro. E veja, o Augusto tocou em algumas coisas importantes. Ele é o carlismo, mas há uma renovação do carlismo, mas o que ele tem de muito parecido com o avô, o avô chamava muitos técnicos para o governo, gente boa. É verdade. O ACM tinha uma gestão boa na Bahia. Gostava de administrar. Gostava de administrar, tem uma gestão boa na Bahia. Fez um monte de políticos na Bahia. Né? Se você ir em Embaçaí, Paulo Bart, tem um monte é isso aí. que ele fez. Vários. E consta, estava vendo uma matéria esses dias, que o ACMinho está fazendo a mesma coisa. Quer dizer, ele tem técnicos jovens, gente competente. É a geração dele. Que é a turma dele, a geração dele. Ele está Antônio levando... Carlos trouxe o filho e a geração do filho, mais os amigos dele, E etc. está preocupado com a boa gestão. Quer dizer, isso é fundamental, não está só verdade. fazendo política. Né? E com uma vitória, porque a vitória é consagradora, né? Né? Você tinha até outro dia ali uma na das Bahia, maiores parecia que na Bahia inexpugnava, a Bahia do PT, não é não. Uma das maiores votações de todos os tempos. Eu nunca vi para prefeito da capital. É verdade. Bom, vamos falar de outra praça que eu acho super importante também, que é Porto Alegre. Ei, Pautano, parabéns. Algum instituto de pesquisa consegue acertar alguma eleição Reinaldo, para Porto Alegre ou para o Rio Grande do Sul, para o governo? É impressionante. Não, né, tia? Desde a Farroupilha a gente não é? Farroupilha. É Desde verdade, a Farroupilha a gente contraria não todo queremos mundo. conversa com o resto do Brasil. Não queremos conversa com o resto do Brasil. Vocês brasileiros são muito previsíveis. Muito bem, colocando na sua tela o resultado em Porto Alegre. Olha, Nelson Marques Júnior do PSDB, Reinaldo, teve 29,84, ele vai para o segundo turno contra o Sebastião Melo, do PMDB, e aí é o candidato da máquina, né? Ali ele leva a neta do Brizola na vice, que é do PDT, partido do prefeito, com 25,93. E Porto Alegre também é um exemplo, queria que vocês comentassem, do que aconteceu com a esquerda que vocês falavam agora há pouco, porque o Raul Ponte, que tem recall, inclusive, do PT, ficou em terceiro lugar e a Luciana Genro em quinto. A Luciana Genro teve 86 mil votos. Ela poderia se candidatar a vereadora de Porto Alegre e não a prefeita. O que eu achei maravilhoso, porque ela começou... Olha, há um mês e pouco,
Ela estava eleita, né? Eu até fiz um Segundo post, eu disse, ô Ibope, Gauchada, eu brinquei lá no meu blog, o que vocês acham? Falei, ô Gauchada, acorda, pô, o que tá acontecendo aí? Porque era Luciana Genro e Raul Ponte. Falei, Jesus... Não é brincadeira. Não, eu já estava. Não, aí o Rio só está escolhendo estadistas, confrontado com essa O Rio Grande do realidade. Sul, que tem essa brincadeira do Rio Grande do Sul ser meio separatista e tal, eu até brinquei, eu falei, vocês querem ir embora do Brasil? Vamos para o Uruguai, pô. Vamos lá para o Uruguai, lá com a esquerda do Uruguai. Fico morrendo, vai bem. E parecia que ia ter uma final vermelha ali. Olha aí, ó. Né? Como a rejeição ao Ponte sempre ficou da ordem de 30 e poucos, eu falei, vai me eleger a maluca lá. Maluca no bom sentido, viu? Te adoro, Luciana Genro. Mas graças a Deus nada disso aconteceu. Que passou aqui rapidinho uma Nada foto. disso Queria que eles tentassem achar lá na produção, que mostra 3 pessoas reunidas aí. Olha lá. Vamos colocar na tela aí. Quem são? Tem a Dilma ali no... Sabe qual é o apelido? Como é que ele é chamado pelos funcionários da prefeitura desde sempre? Cachorrão. Cachorrão? Não porque ele é habilidoso, consegue mexer com bola, vai buscar o que você pede. Não, é porque ele tem a cara do caráter. Ali ele faz, ali é um tremendo perigo. Nenhum instituto previu... Também teve a ideia de levar a Dilma para o palanque. Também, foi bom. Foi bom. Nenhum instituto conseguiu prever o Marquesan em primeiro. Nenhum. Portanto, precisa ver o que está acontecendo também com os institutos de pesquisa lá em Porto Alegre. Impressionante. Né? E para o Rio Grande do Sul, para o governo também. E para o governo anteriores. E para o governo também. O Rio Grande do Sul não gosta muito de reeleger pessoas. Não, nenhum governador, jamais. Não, jamais. Né? A situação do Estado é muito difícil. Verdade. Todo mundo sabe, eu sei que está falando da cidade, mas é claro que você tem um reflexo na capital. Agora, ótimo que o gaúcho, ao me ponderar as coisas, disse, bom, qualquer que seja a solução, não será uma solução à esquerda. Exatamente. Não terá uma solução à esquerda para Porto Alegre. Você fala da situação do Estado, está lembrando disso aí num texto publicado recentemente, o Tarso Genro, todo governador piora a situação que o outro vai herdar. Isso. Ele conseguiu dar 3 aumentos aprovados pela Assembleia, que ele controlava, para os anos de 2016, 17 e 18 para o outro pagar. Isso. Isso é o Rio Grande. Aliás, eu vi essa sua matéria ótima na Veja, afinal, o que se passa com o Rio Grande do Sul. Que acontece? Isso, a coitada, quando eu digo coitada, é porque tentou equilibrar as contas e foi massacrada. E equilibrou, por 2 anos. Por 2 anos equilibrou. 2 anos conseguiu equilibrar. E foi massacrada. Alguém vai ter. Que bom que o gaúcho disse, olha... Não será a Luciana Genro com as suas maluquices, não será o Raul Ponte. Nem será o Raul Ponte. Que a gente já sabe para onde vai e o que faz. E que tem uma história no estado e na cidade. Então não vai ser. Perfeito. Né? Tomara que ganhe o Marquesan. Mais uma capital, rapidamente, então, são 21 horas e 55 minutos, o tempo está voando. Colocando na sua tela Belo Horizonte. João Leite, do PSDB, vai ao segundo turno com 33,4% e o Calil, do PHS, ex-presidente do Atlético Mineiro, ficou com 26,5%. A surpresa que os institutos de pesquisa não pegaram, né, no resultado em Belo Horizonte são os 10% do Rodrigo Pacheco, deputado federal do PMDB. Ele não aparecia em instituto nenhum com esse número. E o Reginaldo Lopes, do PT, o candidato do Fernando Pimentel, terminou com 7%. Partido Nanico. Antes do Reinaldo, eu só registro o seguinte, o grande derrotado, além do Lula e do PT, é o Cruzeiro, que não tem candidato. É uma eleição no Atlético. É importante dizer porque o João Leite era goleiro do Atlético. Atlético com Atlético. Olha, os cruzeirenses não vão fazer um candidato, não? Vai depender, o segundo turno vai depender do Cruzeiro. Vai depender do Cruzeiro. Decidir. Olha, alguém vai lembrar que o Perrella é senador, é ex-presidente do Cruzeiro. Lá a política e o futebol andam meio... Agora aí tá aí, Pimentel. Quem é o Pimentel? Nem se fala mais. Olha, é impressionante, né? Até porque o Pimentel tá na fila, né? Tá. O Pimentel tá na fila. Eu acho que o Pimentel não termina... de embarque. Eu acho que o Pimentel não termina o mandato. Também acho. Tenho certeza. Isso vai só depender agora lá de se decidir se é a Assembleia ou se é o Tribunal Superior de Justiça que decide. A Operação Acrônimo. A Operação Acrônimo não vai terminar o mandato. Não.
né? Você ter o governo de Minas, ter um candidato que faz 7% dos votos válidos, deve ser do total, deve ser coisa de 3, 4%. Pegar quantos votos? Vou voltar lá já. Outro candidato a vereador aí, vamos lá. Entendeu? Outro candidato a vereador. Reginaldo Lopes teve 86 mil votos. Isso aí, olha. Voto para a Câmara de Vereadores. Voto para a Câmara de Vereadores. É verdade. E isso sendo o candidato do governador de Minas, né? É claro que é um resultado positivo para o Aécio, mas o João Leite não é para o Aécio o que é o João Dória para o Alckmin em São Paulo, porque o João Leite já tem uma trajetória ali. 5 mandatos. Né? 5 mandatos, tem voto evangélico muito forte, que ele é evangélico, então ele tem ali uma penetração social grande, né? Agora, de novo, é o PT... Outra vez, né? Bom, PT no Brasil inteiro, PT sessão feita Rio Branco. PT que foi que a votação do eleitorado, a votação em Minas foi decisiva, né, para a eleição presidencial. Dilma, né? E aí o PT agora. Atenção, as eleições federais, o PT ganha em Minas desde 2002. Ganhou em 2002, 2006, exatamente, 2010, 2014. Bem lembrado. É verdade. É isso aí. É verdade. Reinaldo, Augusto, queria mostrar mais uma praça das grandes capitais do país. Vamos para Recife, colocar na sua tela. O Geraldo Júlio está no segundo turno, o atual prefeito do PSB, com 49,34%, e o João Paulo do PT com 23,76%. Faltou 0,6% para o Geraldo Júlio faturar. E o João Paulo, aí eu acho que cabe um comentário de vocês, era uma das apostas do PT para tentar tomar uma grande capital. E começou na liderança das pesquisas. Começou na liderança, saiu da prefeitura, ele teve 8 anos de mandato, saiu com uma avaliação boa. Esse sim, tá aí, o PT... Foi impedido de ser candidato pelo Lula, impôs Humberto Costa. Isso. Esse é um caso que talvez não estivesse no PT. O eleitorado não gosta muito de gente que muda de partido. Mas, de qualquer modo, a reputação dele era mais positiva do que a do partido. É verdade. Então, de novo, a reputação do partido pegou. E aí contra a máquina do PSB em Recife, que não é fácil. É isso aí. Em Pernambuco. Né? O campismo ali é forte. É a força dominante. Ele é cria do ex-governador. Ele foi eleito por ele. Ele era um desconhecido. Foi presidente do Porto de Suape. E era um desconhecido. Ele saiu dos 5%. É um negócio parecido com o João Dória, eleição anterior. Agora não. Agora não. É um cara que fez uma boa gestão, provavelmente. Quer dizer, porque também tem uma coisa, hein? Não existe máquina. Tudo bem, a máquina tem poder. A gente está vendo o número de prefeitos reeleitos, a gente está vendo o número de prefeitos que chegaram, vão disputar segundo turno. Então, ter a máquina é uma coisa importante. Agora, com esse índice aí, máquina sozinho não faz. Não. Ou o cara faz uma gestão boa, ou ele não vai ter quase 50% praticamente dos votos válidos. Não ganhou por uma diferença mínima. 0,6. Exatamente. Agora, um bom exemplo da reprovação popular nas urnas, a gente vai colocar na tela Curitiba. Em Curitiba, olha o que aconteceu. O Rafael Greca, do PMN, concorre numa chapa enorme, apoiado pelo PSDB, cometeu um escorregão aí, imagino que vocês vão comentar, quase que ficou fora do falando bobagem. Quem sugere frases de efeito para ele é o Reinaldo Azevedo. Em segundo lugar, o candidato do PSD. E olha o Gustavo Fruet, atual prefeito do PDT, ficou em terceiro lugar com 20%. Governou mal. Um bom sujeito. Não lembro, não sei se teve alguma coisa ruim, você já me fala que eu já retiro. Mas eu não lembro nada assim do ponto de vista moral. Também não. Foi um bom parlamentar. Teve um desempenho brilhante no mensalão. Mas tudo indica que fez uma gestão ruim. Porque é isso. E digamos assim, por mais que o Greca seja um político tradicional ali da cidade, o Greca não é exatamente um orador da turma. Não, ele é heterodoxo ali, tanto que ele faz essas coisas. E põe heterodoxia. Ele é um cara culto, é um cara interessante, formação jesuítica ali. O cara é culto, agradável, só que ele é maluco. Ele é maluco. E foi um ótimo herdeiro do Jaime Lerner. Agora, era outra cidade. Ele fez uma campanha, está fazendo uma campanha em cima da nostalgia e tal. Curitiba, como eu vivo lembrando aí, já é uma das 50 cidades mais violentas do mundo. Ele não é mais a Curitiba do tempo dele. Acabou. O Jaime Lerner teria que recomeçar do zero. Agora, a frase dele foi especialmente... Deixa eu só lembrar uma coisa, Augusto. Augusto vai lembrar comigo aqui, do tempo da ditadura ainda. Curitiba era uma cidade tão interessante que era governada por Jaime Lerner, que era da Arena, PDS, né? Ele era do partido da ditadura. Arena e PDS. Não obstante, os esquerdistas, né? Lembra? Os esquerdistas davam
palanque para o seu Jaime Lerner contar quais eram os milagres que ele fazia em Curitiba. Tanto que o Brizola governava o Rio quando o levou para resolver problemas urbanísticos no Rio. No Rio. No Rio. Então, a Curitiba já teve uma das melhores administrações do país. E Sem hoje, dúvida. de fato, a coisa de Curitiba despencou. E teve o companheiro Greca, né, que estava com a eleição na mão. Ele falou que ele achava Tava o que tinha acontecido. Agora, foi resolver ser um homem sincero. Não precisa, né? Para quem não lembra, é o seguinte. Fala aí. Ele foi participar de um debate, atenção, na igreja católica, Que delícia. na arquidiocese, sei lá, que é esse debate de igreja de esquerda. Padre comunista adora fazer debate. Eles não sabem rezar Pai Nosso, mas debate eles adoram fazer. Ai, Fala meu essas Deus coisas do com céu. bravo. Isso é ótimo. Eu acho que eu sou bem morado, gente, não posso fazer nada. Ele foi fazer um debate na igreja e estava falando o que fazer com sem teto, não sei o que. Lá. Aí o Greca resolveu contar que, quando jovem, ele uma vez pegou um homem do povo, sem teto, né? E resolveu levá-lo no colo para ajudar e tal. Altruístico. E contou que o cara cheirava tão mal que ele, Greca, vomitou. É verdade que gente assim cheira mal, é verdade, vocês não precisam É verdade, falar. não. O Brad Pitt consta que não tomava banho, levou um pé no traseiro da Angelina Pronto, Jolie. tá aí. Vocês pensam que é por causa da francesa? É nada. O cara fica fumando maconha o dia inteiro. Não precisa contar pros Não outros. toma banho. E fica enchendo a cara, verdade. diz que também dá Aí não dá. Aí não dá. O Brad Pitt, sem tomar banho, se você pegar no colo, ele fede, dá ânsia de vômito. Muito Entendeu? artista francês. Muito, assim, não. Agora, o que o Greca tem que contar isso? Isso aí não é exatamente Aí uma os situação de adversários campanha. fizeram óbvio, né? Claro. Quando o Greca sente cheiro do povo, ele faz o quê? Vomita. Né? Já teve uma frase famosa sobre cheiro do povo que o companheiro Augusto vai lembrar aqui do General Figueiredo. Claro, preferia cheiro de cavalo. Cheiro de porco. Como não tinha eleição, ele não pôde levar o troco, né? Não tinha eleição, não tinha troco, não tinha nada. Se alguém protestasse, Preferia cheiro de cavalo. botava a tropa na rua, chamava o Pires, né? Cada um chamava o Valdir Eu Pires. chamo o Pires. Walter Pires, né? Era o Walter Pires. Chamava o Walter Pires e o exército resolvia. Agora não, com eleição, porra, você vai falar, não, peguei o povo no colo e ó, me deu vontade de vomitar. E ele falando. Ele tava e com nessa 40 e poucos pontos. vocês têm que pegar essa entrevista, é maravilhosa, tá no YouTube. Essa entrevista, quando ele começa a perguntar lá uma coisa qualquer Tiraram de do contexto. Curitiba. É. Tiraram do contexto. Falaram alguma coisa qualquer de Curitiba, ele disse, eu quero dizer que fulano, e aí dá um nome de 18 sobrenomes, que era meu bisavô, Isso. que é, inclusive, desembargador de não sei onde, casado com fulano, Beltrano, Ciclano, que era minha bisavó. Isso tudo lá do materno. Ali, exatamente, é uma árvore Aquela genealógica fidalguia. frondosa. Hoje vocês viram ele ao vivo, que ele dando bronca na segurança, não? Dando bronca. Ele é completamente... Que isso? Sem briga. Não tem briga aqui. Seguranças tentaram conter o jornalista. Não me bata na imprensa, não me bata. Ele está querendo se penitenciar pela frase. Não precisa, Curitiba precisa de amor. Não, vai. Teremos um grande segundo turno. Muito bem. Vai ser divertido. Reinaldo, Augusto, são 22 horas e 5 minutos. A gente tem que encerrar o programa. Eu queria passar... A gente continua se divertindo. Não, tá ótimo. Tá ótimo? Ah, bom. Mas eu queria pedir as considerações finais. Pelé e Coutinho aqui. Olha aqui, é isso aí. Olha, eu vou... Pelé, Coutinho. Vou resumir algumas coisas aqui já apresentadas. O Reinaldo dissertou com precisão sobre isso aí. Primeiro, é uma tremenda derrota do PT. Não sei o que eles vão fazer na próxima reunião nacional para extrair algum documento botando a culpa em alguém. É uma derrota pessoal gigantesca do Lula, que não tem chance em 2018. Consegue imaginar uma análise de conjuntura feita pelo Rui Falcão nesse momento? Não tem chance em 2018. Essa eleição municipal mostra que o PT virou nanico e não tem sucessores, porque os que ele pretendia fazer há algum tempo estão na cadeia, e esta eleição revelou o deserto de líderes populares que tem, de líderes que existem, regionais, que sejam do PT. Ganhou no Acre, mas o Acre está a mais que 2 horas aí da realidade brasileira, tá? É muito estranho. É muito estranho, porque ali isso é opção preferencial pelo errado, não tem jeito. Aí tem
essa vitória Essa frase espetacular. sua, posso repetir? Ah. É sensacional, vou usar sempre. O Acre Por está há favor. mais de 2 horas. É uma honra, é uma honra Brilhante. ser citado por você. E, finalmente, louve-se... Os isso aí irmãos que Viana o- não vão gostar muito, que mas o é brilhante. Reinaldo descreveu também, Um deles em brilhantismo, que é o seguinte, o Alckmin fez uma boa aposta e o objeto da aposta correspondeu plenamente, aí porque eu vivo dizendo que é o candidato que comanda a campanha. Não adianta, se você começar a ouvir marqueteiro e tal, você não vai conseguir comandar o teu carro, uma reunião familiar, tal. Ele conseguiu resistir a esse tipo de sugestão boba e ganhou no primeiro turno. Ninguém que seja desprovido de qualidades fundamentais aí para um político, para que possa ser considerado talentoso, ninguém chega a uma vitória dessas sem ter essas qualidades aí que eu espero que sejam aplicadas agora para resolver os muitíssimos problemas que São Paulo sempre teve e que foram agravados profundamente pela gestão do Haddad. É isso que eu tinha a dizer e quero ouvir o nosso Reinaldo. Olha, eu já, como diz o Augusto, voto com o relator plenamente, né? Acho que, então vamos lá, o grande vitorioso nacional das eleições, governador Geraldo Alckmin. Perfeito. E como diz um amigo meu, e agora que nós vamos ver que os tucanos não se juntam nem na vitória. O grande amigo é o Augusto. Sobretudo. É isso aí. Eles se unem na derrota. Eles na não derrota, estão reunidos agora. Na derrota, comemorando. ainda que seja com dores. Isso é com se- verdade. É. Seguramente eles não estão reunidos nesse momento. Não, mas Não, estão chamando alguém e falam, eu não vou. Não, Tá não ruim vou. isso aí. Na derrota até eles se lambem um pouco ali meio com nojo, mas na vitória, aí é pau, né? Mas o fato aconteceu. Existe uma fadiga da política tradicional Exato. traduzida no eleitorado de grande massa. A gente precisa pensar, digamos assim, né? Isso está, curiosamente, o Freixo, atenção, do ponto de vista estrutural, digamos, o Freixo e o Dória não são coisas tão diferentes. Você entende? O Freixo também é uma novidade. Se você Passaram olhar, a ideia do novo. se você olhar todos os conservadores que estavam ali, de algum modo são políticos meio conhecidos, meio manjados. Ele representa uma certa... Assim, por que não tentar? Já que esses outros não resolveram, por que não tentar? Tem um pouco esse espírito. Embora eu insista, não é o caso do Rio de Janeiro, que teve uma boa gestão. Mas, em São Paulo, aí sim, se uniu essa coisa da política, esse repúdio à velha política, com uma administração desastrosa. Esta é que é a verdade, né? Desastrosa sobre 40 e tantos por cento de sob qualquer rejeição. ponto de vista que se queira, né? Então, o Haddad como um formulador de temas, um fomentador de debates de temas para o futuro, quem sabe? Vamos discutir redução de velocidade. Isso. Precisamos. Perfeito. Vamos discutir menos carro nas ruas. Precisamos. Vamos começar a usar bicicleta. Vamos começar a fazer um plano. Agora, como gestor, como administrador e político e prefeito, é isso em grande parte. Quer dizer, um governador pode ser um líder político, um presidente pode ser um líder político, um prefeito é bom administrador. Um prefeito tem que estar lá, um prefeito não tem que estar espalhando conceitos. O Haddad é um espalhador de conceitos, até eficiente. Ele tem boa retórica, ele tem boa pinta, ele não é um boçal. Mas, e a resposta que ele dá à população? Insisto, quando você pega os dados do Datafolha no detalhe, você vê o que os pobres pensam do Haddad. Ele era... Quem votou no Haddad, os que resistiram votando no Haddad, são os endinheirados. Não à toa, o Dória venceu em todas as regiões da cidade. Aqueles extremos que sempre foram vermelhos, mudaram para o azul. Né? Então, há uma rejeição específica. E, finalmente, né, a destacar, se havia alguma suspeita de que o Lula pudesse, de algum modo, renascer das cinzas, esqueçam, é cinza mesmo. Não tem fênix dessa vez. Entendeu? Pode ficar olhando lá e não vai sair ave nenhuma dali. É cinza. É cinza. O vento vai bater, a cinza vai se esboroar. Acabou. 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 Né? Por onde quer que ele tenha passado, ele produziu desastres. Né? Onde quer que a esquerda tenha chegado,
a um bom destino no final, onde o Lula não passou. O Lula não tem nada a ver com o Rio de Janeiro do Freixo. Zero. O Lula não tem nada a ver com o PC do Bem, Aracaju. Nada. O Lula não tem nada a ver com o PSOL de Belém. Nada. Aliás, o PT em Belém também ficou lá, perdido. Né? Um pouquinho o Recife talvez tenha prejudicado o João Paulo. Sim. Prejudicou o João Paulo. Sim. Né? Então, onde quer que tenha ido, diminuiu. 630 prefeituras ali em 2012 para 231 agora. Isto é resultado da roubalheira e da crise econômica. Graças a Deus, a população reage a essas coisas. Ainda bem que a democracia faz isso. É ponto. É isso. Né? É isso aí. Muito bem, Reinaldo Azevedo, muito obrigado. Augusto Nunes, muito prazer. Obrigado. Estava com saudade. Eu também. do meu amigo Posso, Reinaldo. eu não posso falar onde eu vou depois? Pode. Então, 00:30 eu vou estar na Rede TV ao vivo, eu, a Amanda Klein e a Mariana Godoy, tá? Não querem ver por minha causa, vejo Estaremos por causa da vendo, Amanda Klein e estaremos vendo, claro. da Mariana Godoy. Muito bem, corre pra lá então. Não vai, a gente não vai estar no ar nesse horário, né? Não, nesse horário não. Então pronto, não estou nem fazendo concorrência. A gente vai entrar um pouquinho antes até. Pois Não? é, muito bem. Já estamos lá. Exatamente, estamos no ar. E aqui encerramos a nossa cobertura. Quero agradecer demais para você que passou por aqui desde as 6 da tarde, às 18 horas, até agora são 10h13. Simbólico, hein? 10h13. Encerramos. Isso quer dizer alguma coisa. Encerramos o nosso Sem programa. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e até mais.